bem-vindos ao Papo em Ordem, o podcast da UAB Rondônia, onde toda semana batemos um papo com a advocacia sobre diversos assuntos. Eu sou Ivanete Damasceno e recebo aqui em nossos estúdios o advogado Danilo Alencar, seja bem-vindo, Danilo, Obrigado. E a psicóloga Socorro Pontes. O tema de hoje é a importância da terapia. É um prazer recebê-los aqui hoje em nossos estúdios para tratarmos de um tema tão importante e ainda tão cheio de tabu, né? Nós estamos no Setembro Amarelo e a gente está fazendo diversas ações para chamar a atenção sobre a importância das pessoas buscarem a terapia, de buscar não sei se eu poderia dizer um tratamento, né? Mas de ter a terapia como um auxílio para a sua vida. E eu começo já perguntando, né, e agradecendo a presença de vocês, e eu quero já perguntar para a doutora Socorro, o que é a terapia, de fato? Por que buscar a terapia? Olha, quando eu falo assim, por que buscar terapia, né? Eu sempre falo que todo mundo deveria fazer terapia. Todo o mundo mesmo. Porque a terapia, ela é um autoconhecimento. Você está buscando um autoconhecimento. Você está buscando uma melhoria de qualidade para a sua vida. Né? Em todos os setores da sua vida. Seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual. Todos os setores da sua vida. É muito importante a terapia para você buscar o autoconhecimento. Eu sempre costumo dizer que quando você sabe quem você é, não importa o que as pessoas digam de você, porque você sabe quem você é. E a terapia, ela te traz isso, ela faz você se conhecer, ela faz você saber quem você é. E ela também, através da terapia, você aprende a lidar com as suas limitações, você aprende a lidar com seus comportamentos, seus atos e atitudes que às vezes você não sabe. Exemplo, uma pessoa que está depressivo, nós temos muito ainda estereótipos, né? Que é um adolescente. Vamos falar de um adolescente, que eu gosto muito, muito de adolescente. Adolescente, ele passa por uma fase de transição. Piaget fala que nós temos todas as fases de desenvolvimento, né? E uma delas é a fase de transição, que é aquela fase que você deixa de ser aquela criança, né? Que você passa para a pré-adolescência, adolescência, e você vai para uma fase da adultez. Então, quando que nós entramos na adolescência? A menina aos 12, o menino aos 14. E nessa fase é uma fase muito difícil para eles se conhecerem, porque eles têm deveres e obrigações, mas não têm direitos. Então, é uma fase muito complicada. Isso é uma fase complicada em todas as nossas vidas de transições. Exemplo, um dia você é a Ivonete, a esposa de fulano. No outro dia ele é o fulano, esposo da Ivonete. Então, nós temos também essa transição de identidade, que gera muitas confusões nas nossas vidas. Quando você é uma menina solteira, você se casa. Você vai fazer uma transição de vida também, uma adaptação. Então, nós estamos sempre em movimentos. Então, esse movimento, ele nos traz ele traz muitas confusões em nossas vidas. Muitas confusões mesmo. E assim, hoje nós temos aí doenças que são diagnosticadas de formas errôneas. Por exemplo, nós temos a depressão psicótica, que não é uma esquizofrenia. Eu tive uma mãe que já teve esse tipo de depressão. Por eu ter o conhecimento, ela foi tratada dentro da terapia. Hoje nós temos várias pessoas, né? Não só os jovens, os adultos, mas também hoje nós temos as pessoas da melhor idade que estão. É diferente essa transição de vida que está existindo agora para elas. Antes, você via que o papel do avô e dos avós era muito importante na família. Esse papel ele deixou de existir. Então, qual é o papel deles hoje dentro da família? São caretas, falam demais. Então, são ultrapassados, né? Então, hoje a gente tem várias transições. Nós vivemos hoje no mundo capitalista, no mundo imediatista, no mundo que cada dia te exige mais, e mais, e mais. Quando você não consegue oferecer, né, o que o mundo está te pedindo ou o que ele está te exigindo, isso te causa danos, te causa ansiedade, entra no estado de depressão. Hoje, as crianças também estão vivendo um período que não sabem lidar com a frustração.
as crianças não sabem receber um não. Então, tudo isso gera danos psicológicos. Antes de iniciarmos, eu estava falando para você que eu atendo uma senhora, e ontem no atendimento ela me falou uma coisa que eu fiquei assim, pensando, muito pensativa. Eu falei, gente, que coisa linda que ela está falando. Ela falou que as amigas dela falam assim, você está fazendo terapia? Você está louca? Ela falou, não, agora é que eu estou sã. Porque eu me permiti fazer terapia. Eu me permiti a conhecer as minhas limitações. Eu me permiti a entrar em contato com as minhas emoções. Eu me permiti a entrar em contato com a minha infância, minha adolescência e minha adultez e no meu casamento. E até a minha viuvez, que nunca foi tratado isso, né? Então, você fica no luto. Às vezes, as pessoas impactam naquele luto. Então, isso é muito importante. As pessoas se permitirem a se despir, né? Para uma outra pessoa, despir a sua alma. Porque a terapia, a pessoa vai lá, ela mostra a sua alma, como realmente ela é. E através da terapia, você vai fazendo com que o teu cliente comece a fazer uma nova forma dessa alma, uma nova forma dessa vida, uma nova forma desse sentimento, uma nova forma de aceitação, uma nova forma de autoconhecimento. Tá certo, doutor Danilo. Poxa, eu tenho que falar mais alguma coisa? O senhor é paciente dela, né? Sou. Paciente. Eu fiquei aqui só olhando minha terapeuta, eu falei, gente, eu já vou cumprir minha terapia dessa semana, não vou mais fazer. Mas vamos voltar para o início, então. O que te levou a buscar a terapia? Bacana. Eu geralmente, eu costumo dizer que não tem um fator único, né? São vários fatores. E, assim, quando eu cheguei, eu era daquele tipo que não acreditava que a terapia, uma conversa, um diálogo, sei lá, sentar 1 hora no divã resolveria problemas que eu carregava há tanto tempo e não sabia. Né? Muitas coisas que vinham na minha, enfim, que estavam, que me causaram, eu tive uma crise de ansiedade muito grande e a dificuldade até de identificar que eu estava ansioso é a grande chave, né? O grande X da questão. Porque a minha geração, a gente vive num período de coisas que não são mais como antes, né? Antigamente, com 22 anos, as pessoas já estavam casadas, né, com suas próprias casas, com suas próprias famílias, com seu segundo filho, e tendo que trabalhar o dia inteiro, enfim. E eu me vi ali, eu fui entre 26 e 27 anos, numa situação que eu estava vivendo basicamente no automático, né? E eu já estava no nível de ansiedade, eu já tinha ansiedade há muito tempo, desde a minha adolescência praticamente. Só que eu não identificava isso, né? E quando ela se tornou algo maior na minha vida, quando esse monstrinho cresceu, ficou maior do que eu, ele acabou travando a minha rotina, entendeu? Eu já não conseguia mais dormir direito, eu já não conseguia mais me alimentar direito, as minhas relações eram muito... as relações não tinham profundidade nenhuma, era tudo muito superficial, muito... tchau. Então, eu não... Trabalho era algo que me sugava todo o meu tempo, então, praticamente, eu percebi que eu não estava vivendo a minha vida. Ela estava caminhando automaticamente, né? E junto a toda essa questão, veio as crises de ansiedade, né? Picos de depressão, e isso eu sentia, né? Eu sentia aquilo, só que eu não conseguia identificar. E comigo, o que causava os sintomas em mim de ansiedade eram esses, era insônia, né? Era pensamento acelerado demais, era não conseguir ficar parado, né? Sem estar no celular ou sem estar fazendo alguma coisa. E aí eu tive esse choque, né? Num período, e também muitas coisas que me pressionavam, né? E eu achava que eu tinha que ser aquilo, que eu tinha que estar naquela posição, que eu tinha que falar desse jeito, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que ter isso. E todas essas pressões que recaíram tudo de uma vez, parece que foi uma avalanche, né? Parece que eu fui só somando, assim, a quantidade de neve, daqui a pouco veio uma avalanche de uma vez só. E veio crises de ansiedade elevadas, excessivas. Então, o que me levou foram vários fatores, né? Que eu fui percebendo e depois
E olha só, eu tentava fazer, malhava, trabalhava, estudava, fazia pós-graduação, fazia tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fui muito assim, né, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Vai dar, uma hora eu vou, chego atrasado 30 minutos, mas eu vou, né? Então, isso tudo foi o que me levou a fazer a terapia, buscar uma ajuda. E eu tive um pouco de resistência, né? No início eu achava, e como eu tive uma educação cristã, desde da minha infância, eu achava que isso, de alguma forma, iria mudar, ou alguma questão divina ia acontecer, um milagre ia acontecer de alguma forma, e eu não ia sentir mais nenhum tipo de crise de ansiedade. E tanto que eu busquei isso, no campo espiritual, né, resolver essa questão no campo espiritual, e eu não tive sucesso, eu não obtive sucesso, né? É um campo que eu ainda é ativo na minha vida, que me ajuda muito, me ajuda no meu desenvolvimento, mas eu precisei ir realmente para a terapia, e justamente porque aqui a gente até discutiu isso outras vezes, porque nós que temos essa educação mais religiosa, a gente tende a acreditar que não existem doenças psicológicas, né? Que isso vai ser resolvido indo para a igreja, fazendo falta de fé, ou indo para a igreja, ou falta de Deus. E isso também criou uma ansiedade. Olha que coisa mais contraditória, né? Isso também criou uma ansiedade. Porque como assim, né? Eu vivo uma vida certa, eu trabalho, eu estudo, as coisas não acontecem com facilidade, eu tenho meu lado espiritual ok, tudo tá ok, e como é que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô ficando dessa forma, né? Então isso também criou algo interno que desaguava também numa outra crise de ansiedade. É como se eu fizesse tudo isso e não fosse visto, não desse resultado, e que eu não estivesse próximo de Deus, sabe? Então, isso eu estou tentando resumir aqui, mas basicamente foram esses os vários fatores que me levaram. Eu acho que eu sou o mais complexo para participar desse negócio. Tinha que chamar alguém menos complexo. Não, mas esse é interessante, aguça mais um pouco a curiosidade, né? A gente percebe aí o Dr. Danilo falando dos pontos que levaram ele para a terapia. E a gente sabe que cada caso ele é tratado de uma forma diferente, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu sentimento, colocando assim, de forma espiritual, o seu demônio, né, que tá ali, lhe atentando. Seu monstrinho, o né, seu que monstrinho, ou né? você alimenta ou você faz ele passar fome. Mas, assim, ó, uma dica de uma profissional. Como identificar que eu preciso ir para terapia, que eu estou no meu limite, que se eu buscar terapia, eu não consigo mais avançar na minha vida? Olha só, quando você tá... Eu falei ontem, um tio foi levar um sobrinho para que eu tratasse ele, e ele falou para mim assim, doutora, eu sou incisivo com ele, ou eu digo para ele ir, eu vou tentar que ele vá, e se ele não quiser ir, eu deixo. Falei, olha, quando uma pessoa está extremamente depressiva, para que ela chegue até um psicólogo é muito difícil. Então, ela tem que ter ajuda, sim, da família. Como quando eu trato os adolescentes, eu falo para os pais, pai, vai ter coisas nele que eu vou mexer que eles não vão querer vir. Assim eu faço com os idosos, né? E com os adultos também, porque tem algo que você vai mexer, que você vai te trazer dor, e às vezes você não quer ir. Então, como eu posso identificar que eu preciso de uma terapia? Quando você tem dificuldade, como o Danilo falou, de sono, você não consegue dormir, seu pensamento é acelerado, pensamento de morte, pensamento de que Deus não vai te perdoar por tudo que está acontecendo, que você... eu trato uma menina que ela tem depressão pós-parto. Então, ela largou do esposo, aí casou novamente e tem um filho. Então, ela era uma menina da igreja, e depois que ela teve esse filho, ela achou que tudo que ela está passando com esse esposo é porque Deus está castigando ela, né? Tem esse castigo. Então, ela começou a pensar, e aí vem pensamentos, né? Como ela disse, doutora, o pensamento que eu tenho é que eu estou blasfemando contra Deus, é que eu estou fazendo coisas erradas contra Deus. E eu falo para ela, né, que o Deus que nós conhecemos é um Deus bom, é um Deus que é misericordioso, e que está lá na palavra dele, que ele diz que ele não veio para julgar, ele veio para salvar, né? E ele não veio para condenar, tanto é que ele diz lá em Mateus, não pese, não meça, não julga, está lá em Mateus.
Então, você fez a pergunta, o que a pessoa ela tem que se identificar para ela ir para uma terapia? Insônia, aceleramento, que as pessoas têm taquicardia, né? O pensamento repetitivo, medos exagerados, que pessoas têm fobia de sair de casa, fobia social. Tem pessoas que não conseguem sair de casa. Quando ela entra no estado depressivo, depois do estado depressivo ela entra no medo e aí entra na síndrome do pânico. Que a síndrome do pânico, ela é horrível para quem já teve e para quem tem a síndrome do pânico. É terrível, sabe? Ela tem medos exagerados. Então, quando ela começa a ter sintomas, ela entra no estado de esquizofrenia. Como quantas pessoas que eu trato que são evangélicas, que os pais passaram 5 anos fazendo campanha de libertação. E foi muito bom o Danilo falar e você fazer essa pergunta, porque nós temos um livro que é do pastor Alcione. No livro dele, assim, é físico, é psicológico, é espiritual. Esse livro é de cabeceira lá da minha mesa. Por quê? Por que ele faz esse questionamento? É físico, é psicológico, é espiritual? Porque logo no início que ele foi para o pastoreio, ele teve que fazer uma visita a um jovem, né, que foram atrás dele e disseram que ele trabalhava com libertação e disseram que esse jovem estava possuído, né, demoniacamente. E aí ele foi lá. Quando ele chegou lá, ele disse, quanto mais ele orava, mais ele expulsava o demônio, mais o jovem ficava possuído. Chegou um momento que ele questionou a sua fé. Ele falou, será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu não tenho mais... assim... Como é que diz? Ligação com ligação com Deus. Será que que Deus se retirou o Espírito do Espírito Santo, se retirou de mim? Sabe? Ele falou assim, eu não tenho mais essa intimidade com Deus. Porque toda vez que eu estou chegando nessa casa e estou orando, está piorando o caso do jovem. Então, ele encontrou, nesse livro que tem história, ele encontrou uma missionária, ela disse, olha, não está relacionado com o jovem, está relacionado com a família. Você tem que trazer toda a família, né, para que eles venham ser evangelizados, e aí esse jovem será liberto. E isso fez ele questionar e ficar pensando. Mas ele alcançou, sim, a família, ele evangelizou a família e alcançou essa família para vir para a presença do Senhor. Mas o jovem continuava do mesmo jeito, até que ele já estava desacreditado, quando ele encontrou um amigo, que era pastor e psiquiatra. E ele relatou o estado do jovem e ele disse, não, ele está com esquizofrenia. E foi quando ele passou a ter esse contato. Tanto é que hoje ele escreveu esse livro justamente para quem trabalha com libertação, para que as pessoas possam ter o conhecimento das doenças psicológicas. Porque a igreja ela fez muita atrocidade no passado, através da religião, com as doenças com as doenças psicológicas, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista, eu estava assistindo um filme, a advogada, que ela é autista, e ela estava falando, né, que o Asperger, que ele foi quem descobriu a síndrome de Asperger, ele que descobriu o autismo. Ele trabalhava por nazismo, fazendo uma seleção das pessoas fracas e doentes mentais que teriam que ser mortas, porque elas não tinham uma capacidade de viver nesse mundo. E hoje nós estamos vendo esse filme, que é uma realidade, né, que nós temos autistas inteligentíssimos. Então, a terapia, ela é importante, você deve procurar terapia não só quando você está sentindo ansiedade, não só quando você está com a síndrome do pânico, não só quando você está com a depressão, mas você pode buscar terapia para uma escolha profissional, você pode buscar uma terapia para ter uma vida melhor no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. Exemplo, um casal que eles estão 5 anos morando só, de repente a mulher engravida tem um bebê, chegou um estranho no ninho.
o que acontece? Esse marido ou essa esposa vai começar a ter ciúme desse filho, Meu Deus. né? Como é que Porque pode, né? As A relações cabeça, pessoais nosso são ser humano. difíceis. é muito difícil. Vai ter ciúme por quê? Porque a mulher vai dedicar. Eu escuto muito isso no meu consultório. Doutora, depois que nosso filho nasceu, ela nem olha para mim. Por exemplo, a gente vai dormir, ela coloca o menino nela, mas é porque eu tô medo dele cair, eu não consigo deixar ele no berço, então começa a ter um atrito ali. E a gente tem que trabalhar. Pais que dormem anos com seus filhos no meio das suas camas. 5, 10 anos, eu conheço pessoas que têm filhos que têm 10 anos e dormem junto com um casal. Né? Isso causa o quê? Conflitos, pessoal, porque o filho tem que dormir onde tem que dormir nos seus quartos, tem que dormir nas suas camas. O casal, ele tem suas intimidades. Mesmo que todo mundo ache que os meninos, as crianças não sabem, não percebem, não vê, Piaget diz, pode ler o livro lá de Piaget, que ele fala que as crianças, elas já passam a ter o entendimento quando elas são o quê? Quando elas são geradas, quando elas estão sendo geradas, aí, naquele iniciozinho, né, da fecundação, elas já passam a ter esse conhecimento, tanto é que elas passam a ter esse sentimento da mãe, se a mãe tem uma gravidez boa, se tem uma gravidez muito atritada, se a mãe tem muitos conflitos. Por isso que a mulher que está grávida, marido, tem que ser tratada assim, maravilhosamente bem. Tem que ter muita paciência, porque ela passa pelo período de modificação do corpo. Olha só. Né? Então, assim, para quem deve procurar terapia? Todos. Todos. Eu costumo dizer também que todo mundo tem problema. A diferença é de quem trata e quem não trata. Melhor fazer essa distinção. Né? E é interessante falar também, fazendo um adendo nisso, é que, às vezes, o que me causava muita ansiedade era eu estar num ambiente que vamos supor, apresentação de TCC, eu vou falar no meio de um público de 10 mil pessoas, é natural a gente criar ansiedade. É natural, o ser humano tem que ter essa ansiedade, é igual o medo. O medo é uma espécie de proteção natural para nossas vidas. Agora, quando essa ansiedade ou esse medo está encaixado num ambiente que não faz sentido, eu ter ansiedade para fazer uma apresentação para 10 mil pessoas, ok. Agora, eu ter ansiedade do lado, assistindo um filme que eu gosto muito, e ter um sentimento de ansiedade num ambiente que é totalmente deslocado, mesma coisa, o medo, né? Eu ter medo de saltar de um bungee jump, é o natural ter um medo. Agora, eu estar deitado na minha cama e ter uma crise de medo num pensamento, então, esses detalhes é que a gente precisa se ouvir, se ver, se enxergar. Uma coisa que eu aprendi depois da terapia é fazer terapia comigo mesmo, né? Me questionar, me perguntar, né? Por que eu estou perguntando? Por que eu estou pensando nisso? Né? Por que essa sensação está vindo nesse momento, nesse horário? Falando com essa pessoa, entende? Então, muita coisa que acontece na nossa vida a gente não percebe. São coisas que o nosso inconsciente joga, né, pro consciente, conscientemente. É isso que eu digo pra ele, então, muitas vezes a gente não percebe porque a gente tem certa atitude, ou porque eu faço isso e depois eu me arrependo, por que eu falo isso e depois eu me arrependo, por que eu ajo com tanta veracidade, por que eu sou tão furioso e depois eu choro de arrependimento disso, né? Então, muitas coisas, tudo isso permeia por um sistema de autoavaliação, né? Eu costumo dizer que o que mais me fez avançar como ser humano não foi um autoconhecimento, porque eu não acredito que exista um conhecimento específico de si, porque a gente está em evolução sempre. Né? O que mais me ajudou foi conhecer as minhas limitações, o que eu não posso fazer, o que eu não consigo fazer. Então, o processo do autoconhecimento está mais ligado às nossas limitações, próprias limitações, do que ao que eu vejo de mim mesmo, né? E é claro que a gente consegue se ouvir, se entender, se compreender, e com a ajuda da terapia a gente consegue ver uma outra pessoa acessando aquele sentimento nosso, acessando aquele pensamento e fazendo uma análise para encaixar ele no local certo, entende? Então eu gosto muito de falar sobre a terapia nesse sentido. Por quê?
A grande dificuldade nossa, e especialmente da geração que eu me encaixo, é essa falta de paciência consigo mesmo, essa falta de É um excesso de cobrança? um excesso de cobrança grande e ele não gera um avanço, ele gera uma estagnação, né? Antigamente você tinha acesso, o homem era cobrado e a mulher também era cobrada de certa forma. Você tem que fazer isso, você tem que fazer, você tem que ir pro exército, você tem que ter isso, você tem que ter uma faculdade, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que casar com 20 anos, você tem que ter um filho. E a mulher também, não, você tem que ter filho até tantos anos, senão você não consegue mais. Então, tudo isso são excessos, né? E aí, em certas pessoas, isso estagna. Eu falo, não consigo, eu não vou fazer nada, eu vou me encolhendo, vou me recolhendo, daqui a pouco ela tá num estágio depressivo que não sai de casa, não consegue se desenvolver. Que vem que vem no sentimento, que é um sentimento de inferioridade, que vai causando, né? Em você vai tendo. Hoje nós temos muitos adolescentes que estão com esse sentimento, né? Que esse sentimento de desvalia, né? Para que eu sirvo? E principalmente depois que aconteceu aí essa pandemia, né? Esse sentimento, eu estou estudando para quê? Eu vou chegar aonde? Então tem vários questionamentos. Que futuro, né? Que eu estou me preparando? Será que eu vou alcançar esse futuro? Então, que nem o Danilo falou, essas cobranças. E assim, eu sempre falo que as pessoas elas só fazem conosco o que nós queremos, e nós só fazemos o que nós só fazemos o que nós queremos, e as pessoas só fazem conosco o que nós deixamos. E nós vamos deixando as pessoas ir fazendo algo em nossas vidas, e nós vamos fazendo também, e vamos colocando a culpa que o outro está fazendo porque nós não deixamos, e nós estamos fazendo porque nós não queremos, e não é verdade. Quando você tem essa consciência que as pessoas só fazem com você o que você deixa, e que você só faz o que você quer, aí você passa a viver melhor. Mas Socorro, mas eu preciso trabalhar. Então você quer trabalhar para quê? Para que você traga o sustento para a tua casa. Então você passa a ter essa consciência que o trabalho é importante para você. Mas hoje eu estou ganhando pouco, mas você quer ganhar pouco porque é o que no momento você está tendo. E é isso que você está trazendo sustento. Então, esse sentimento, né, que vai causando, assim, que o outro, a culpa é do outro. Tudo a culpa é do outro. A culpa é do mundo, a culpa é de Deus, a culpa é do nosso presidente, a culpa é disso, a culpa é daquilo. A gente vai colocando as nossas culpas das nossas decisões. Do meu pai, é da minha mãe. Do meu pai, é da minha mãe. Do meu porque eu sou assim. Eu faço um trabalho dentro dos presídios. E eu escuto muito. E eu faço um tratamento de choque lá mesmo. Porque eu escuto muito eles falarem. Eu estou aqui, a culpa é do meu pai. Eu falo, é mesmo? A culpa é do seu pai? Então, você coloca a culpa no outro, e eu falo assim, então vamos fazer diferente. Não importa o que o teu pai fez com você, o que importa é o que você vai fazer com o que seu pai fez com você. Então, vamos lá. O teu pai te abandonou, o que você vai fazer com isso? Você vai se tornar o quê? Uma pessoa a mais da sociedade, porque você foi um abandonado pelo seu pai, ou você vai construir algo bom para você saber que você vai ser diferente dele, que você vai ter sua família e que você não vai abandonar sua família. Eu fui abandonada, então eu também, necessariamente, eu tenho que abandonar minha família, porque eu abandonei minha família, porque meu pai me abandonou, porque o pai do meu pai abandonou ele, e então a gente não vai parar, fica a mesma coisa, aquela coisa ciclo vicioso Isso, daquelas que as meninas cortavam o rabo do peixe. Não sei se você sabe de uma história, que tinha uma família que todas elas, quando tratavam o peixe, e media assim, 4 dele cortavam. Mas nunca ninguém tinha questionado. Por quê, né? O porquê foi passando de geração para geração. Um dia, uma teve a curiosidade de parar e pensar, por que a gente tem que medir e cortar o rabo do peixe? E ela foi fazer uma investigação, ela descobriu que a avó dela, naquele tempo, tinha aqueles fornos de barro. Então, os peixes daquela região eram grandes e não cabia ele inteiro, então tinha que cortar, ele tinha medida para que ele pudesse. E passou de geração para geração, sem ninguém questionar. Cortando o rabo do peixe, né? Então, assim, são coisas que as pessoas vão
não se questionam, né? Não buscam, né? E assim, é interessante a gente falar que a gente vive num país, a OMS fala que na América Latina nós somos o país com mais pessoas com maior com índice de depressão, depressão né? e ansiedade. Mais de 18 milhões de brasileiros têm ansiedade, 11 milhões de depressão, isso só os diagnosticados, né? Isso mesmo. Fora Então, os que nem procuram tratamento, ajuda. exato. Então, eu lembro que isso aqui nasceu também de uma necessidade. Nós tivemos um fato muito triste, né? Daquela advogada que cometeu suicídio, né? Você não vai ninguém, eu não sei a história dela, não sei, mas a gente vive num mundo que as pessoas não se ouvem mais, né? Não se importam mais, né? Verdade. As pessoas, infelizmente, inclusive a pandemia, ela fez com que o mundo vivesse um luto generalizado, né? Até que percebe que a gente estava indo num caminho, num mundo que ele estava totalmente insensível e muita gente ainda vive assim. Aí rapidamente a gente teve uma ruptura em que todo mundo teve que viver um luto dentro das suas casas, ou um luto de um amigo, ou um luto de um parente, ou um luto de alguém conhecido, né? Ou passar por isso também, E pessoalmente. que não gerou que não gerou depois de tudo isso, não gerou uma afinidade, gerou um distanciamento. Exatamente. Foi um efeito contrário. Isso. Todos diziam que quando passasse a pandemia, as pessoas iam querer estar mais próximas, as pessoas queriam estar mais visitando seus familiares. Não foi isso que gerou. Tá? Gerou mais um distanciamento. As pessoas começaram a ficar mais no seu espaço. Mais recolhidas. Mais recolhidas. Os adolescentes já viviam dentro dos seus quartos. Agora, o mundo deles é dentro de um quarto. Né? O adolescente tem adolescente falando dessa questão de adolescente, da família, do idoso, quem é mais difícil tratar? O idoso ou o adolescente? O adolescente. Porque ele entra em conflitos e em confrontos, eu sempre falo. Né? E principalmente quando ele tem esses conflitos de sexualidade, de identidade, de personalidade. É mais difícil. É bem difícil, porque ele entra em conflitos com os pais, ele entra em conflito com o mundo, ele entra em conflito com quem estão ao redor deles. Porque não existe aquele acolhimento. Porque tem uma coisa que se chama segredo de família. O que é o segredo de família? Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas todo mundo faz de conta que ninguém está vendo nada. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas todo mundo faz de conta que não está percebendo. Isso se chama segredo de família. Então, é muito importante que nós possamos ter esse olhar diferenciado para o nosso adolescente, para o nosso idoso, porque a depressão, eu falo que a depressão é a pior doença que o ser humano pode ter, porque ela não dói. Ela não dói. Se você está com uma dor de cabeça, você está com uma infecção, você vai ter uma febre, né? Se você quebrou uma parte do teu corpo, você vai gritar, vai mostrar. Ela vai ter uma reação, mas a depressão, ela não dói. Então, o idoso, ele vai entrando nesse estado depressivo, ele não quer sair de casa, ele não participa das conversas. O adolescente, ele se isola muito. Às vezes, vamos falar do suicídio um pouco, né? Que nós estamos aqui no Setembro Amarelo, né? Meio de suicídio. Quantas pessoas têm ceifado suas vidas? E as pessoas têm um dito popular que diz que cachorro que late não morde. Não é verdade, pessoal. Isso é um dito popular, não estou aqui chamando ninguém de realmente é um dito popular. Que diz que cachorro que late não morde. Não é verdade. A pessoa que vai se suicidar, ela fala assim do suicídio. Ela fala que não está mais aguentando. Ela fala que não quer mais essa vida. Que essa vida, para que ela vai viver nesse mundo? Sabe? Ela faz vários questionamentos, e ela questiona os pais, ela se torna amável um período, depois ela se torna revoltada em outro período. Então, vai tendo alterações de humor, de comportamentos. E as pessoas, os familiares, parece assim que não estão morando na mesma casa. Aí, quando acontece, mas ele era tão legal, ele conversava com todo mundo, mas ele pede socorro. Esse tempo agora, atrás, um enfermeiro, que ele era considerado o cara mais alegre da turma de enfermagem do hospital onde ele trabalhava, né? Todo mundo amava ele, ele foi lá e se suicidou.
E ninguém acreditava como que ele era o cara mais... Mas ele já tinha pedido socorro, né? Depois eu conversei com várias pessoas que conheciam ele e diziam, olha, ele falava que ele estava muito triste por tudo que estava acontecendo na vida dele, ele estava com 4 empregos, e ele não estava dando conta, ele não estava dormindo. Então, hoje, também falar um pouco aqui da enfermagem. Gostaria de pedir para os nossos gestores olhar para os nossos trabalhadores da saúde com mais clareza, com mais acolhimento, com mais amor. Porque hoje nós estamos com uma saúde de trabalhadores da saúde adoecidos. Eu tenho tratado muitos mesmo, adoecidos. Por quê? Porque eles se tornaram cuidador que não tiveram cuidado. Então, todo cuidador, ele precisa de cuidado. Todo cuidador, ele precisa de cuidado. A senhora faz terapia? Olha, eu fiz muito tempo e até hoje, quando eu passo por crise, porque eu sou humana, como todo mundo, eu choro, eu sinto dores, eu amo, eu desamo, né? Então, eu faço terapia sim, né? Eu vou lá no meu psicólogo, só que quando a gente é psicólogo, a nossa terapia é mais uma troca, entendeu? Você vai lá e diz, estou precisando conversar. E aí você fala e ele pontua, como eu digo, né? O que está no meu inconsciente, trazendo para o meu consciente inconscientemente. Que a gente fala, não é isso, mas você precisa aceitar. Toda escolha de nossas vidas tem uma consequência, por isso que nós temos que pensar bem antes de escolhermos. Qualquer passo que nós venhamos tomar, qualquer decisão que nós venhamos tomar nas nossas vidas, nós temos que pensar. Temos que pensar, porque tem consequências. E essas consequências, elas são boas e são ruins, né? A gente pensa, consequências boas seria. Não, são as consequências ruins. E essas consequências ruins é que nos levam a adoecimento psicológico, adoecimento emocional, espiritual e físico. A gente tem muita coisa para falar, né? Muito assunto. Mas assim, vamos direcionar aqui para o final. Doutor Danilo, o senhor passou um tempo aí, identificou que precisava de terapia, passou por um processo, teve a resistência. Com certeza alguém falou assim, o senhor tá louco, né? Com certeza alguém disse. Eu mesma falei, eu tô ficando doido. E eu disse pra ele, não tá, de jeito nenhum. Mas hoje, olhando para aquele Danilo lá de trás que não fazia terapia e olhando para esse Danilo que está aqui hoje, falando sobre terapia de forma livre, de forma espontânea, o que a terapia te trouxe de benefício? Olha, saber lidar com as dores, saber lidar com cada circunstância que antes para mim era um problema e hoje é um problema ainda, mas eu sei lidar com ele, eu consigo conviver com ele da melhor forma, entendeu? Eu acho que assim, eu digo que eu ainda continuo ansioso, eu tenho ansiedade, mas hoje eu sei lidar. Hoje eu sei o que me causa ansiedade. Hoje eu sei o que fazer quando eu estou com ansiedade. Hoje eu consigo identificar os ambientes e os momentos que me causam ansiedade. Então, naturalmente, eu consigo controlar ela. Você tem a chave. Eu tenho a chave, exatamente. Então, é mais ou menos assim. Eu costumava dizer que eu fazia uma... Eu sempre gosto muito de filme e gosto muito de animação. Eu sempre dizia que eu chamo minha ansiedade de O Monstrinho. Então, quando ele começa a crescer, eu falo, ei, eu já sei quem é tu, eu já te conheço, né? Eu já te conheço. Então, assim, e hoje, um ponto que a gente sempre tem que falar aqui também, que é importantíssimo, é que não há, o preconceito é a pior doença. Pior do que a depressão, a ansiedade e transtorno do pânico, borderline, pior do que histriônico, pior do que essas doenças psicológicas é o preconceito. Porque o preconceito ele vai fazer com que você fique com essa doença e você acabe se maldizendo, se diminuindo, se inferiorizando, se achando a pessoa que é a mais desafortunada do mundo. Né? Porque ele vai te impedir de buscar um terapeuta, ele vai te impedir de tomar um remédio, e esse remédio pode te causar um efeito rebote, porque na tua cabeça, não sou doido, eu não preciso disso. Verdade. Então, esse preconceito vai fazer com que você se cale, se feche, você não fale com as pessoas. E o preconceito vai fazer com que, cada vez mais, você caminhe à beira de um precipício.
né? Então, o que eu costumo dizer com relação a isso é que eu me despi mesmo. Eu deixei os preconceitos de lado, deixei a questão de pressão familiar também, porque minha família também tinha uma ideia de que isso fazer terapia, de buscar. E hoje a maioria fazem porque eu, né, faço essa introdução na vida deles. E com relação a medicamento também, não há nenhum tipo de preconceito com relação ao medicamento que é necessário para ansiedade, para depressão. Eu acho que, pelo contrário, para síndrome do pânico, se a gente está com uma dor no estômago, a gente toma sei lá, um gastrol, alguma coisa do tipo. Se a gente está com uma dor de cabeça, toma lá um remédio para dor de cabeça. E por que não, quando você estiver em crise de ansiedade ou crise depressiva, buscar ajuda terapêutica, que também é uma ajuda medicamentosa, clínica, médica, para você conseguir evoluir. Muitas vezes, eu costumo dizer que todas essas doenças psicossomáticas, essas doenças mentais, elas não se curam sozinhas. Você sempre precisa de alguém e de algo. Não se cura só. Então, eu que me... Nossa, peraí um pouco. Peraí. Isso é política. Com certeza é campanha. Eu acho que a pior doença do nosso mundo hoje é estar preso dentro de si mesmo. Essa é a pior. É quando você não consegue sair de si. Você fica numa autocomiseração, você fica numa autopiedade que não te leva a canto nenhum. Você não consegue sair de si mesmo, você fica num ciclo interno. O mundo não me ama, a minha família não me ama, no meu trabalho não é péssimo, e eu tô aqui nesse ciclo, e esse ciclo ele só te faz cada vez mais afundar dentro de si mesmo. É como se você deixasse de ser uma fonte e fosse um poço. Aí, dentro desse poço, você só se afunda. E o poço, eu tô falando que somos nós mesmos, né? Mesmo. Ou a gente se afunda nesse poço, ou a gente vira uma fonte. E a fonte, ela é sempre para fora. Ela é sempre para a luz, né? Eu costumo dizer que não há cura no escuro. Só o sol que cura, né? Que sara, que limpa. Aonde não tem luz, né? Então, trazer a luz, trazer para fora, né? Essas questões, é o que faz a gente evoluir. É o que faz a gente... olhar, um outro olhar também sobre a nossa vida é que faz com que a gente cresça e amadureça, né? E outra coisa, Deus, ele não vai falar através de uma planta, de uma mesa, né? Ele vai falar através de pessoas. Quando você não consegue, você não se relaciona, você não traz isso para outra pessoa, você fica dentro de si mesmo. E as vozes que estão muitas vezes nas nossas mentes, no nosso coração, né? Porque o coração também influencia, porque antigamente os judeus acreditavam que as emoções... E elas realmente estão nessa região, e por isso que eles falam coração, mas é a mente também, né? Então, a gente trazer a luz, conversar, né? Expor, isso por si só já vai, com certeza, trazer uma evolução para você, né? Porque muitas vezes a gente não se ouve. Eu falando muitas coisas na minha terapia, eu consigo ver o quanto aquilo é irrelevante ou relevante. E eu falo, meu Deus, eu não tenho por que estar com esse pensamento. Esse pensamento é mínimo. E esse monstro ele vai só diminuindo cada vez mais. E ele vai vai existir, vai estar lá, mas você simplesmente vai olhar para ele com dó agora, com pena, né? Deixa, só antes da senhora continuar aí um pouquinho, eu queria só para a gente ir direcionando já para o final, a gente fala, o doutor Danilo já teve essa evolução bem grande. Existe um prazo para a pessoa receber alta da terapia? Olha aí, ó. Aí falar igual a Sandy, né? Não, eu não me dou alta, né? A Sandy não. Foi, a Sandy, ela foi, né? Foi entrevista com o Bial, né? E aí o Bial, ela disse, olha, eu já faço terapia há 20 anos, mas a minha terapeuta já quis me dar alta. Eu falei para ela, olha, me dê tudo menos alta. Olha, não existe assim um prazo de alta, né? Tem pessoas que ficam anos, tem pessoas que vão lá e vai para tratar um sentimento ou algo que está acontecendo na vida dele, ou quando vai fazer uma transição de uma profissão, um casamento, um filho que chegou. Então, tudo isso, você vai lá e faz uma terapia breve, né? Nós temos vários tipos de terapia.
E a terapia breve é essa, que você vai, faz 4, 5, 6, 8 atendimentos e você não necessita mais. Você foi tratar uma coisa específica da sua vida. Agora, no caso, por exemplo, uma pessoa que ela é depressiva, ela depende de como essa pessoa ela vai criar uma resiliência. Tem pessoas que criam uma resiliência mais rápido e outras que demoram mais. E outras que estão na terapia porque gostaram e ficam na terapia. Diz, olha, eu não vivo bem sem o meu terapeuta. Então, aconteceu algo, já Começa a liga, casar com o marca terapeuta, né? O Danilo, um dia eu dei alta pra ele. Aí no outro dia eu falei, não quero mais aí ele alta. chegou lá e falou, olha, eu não quero mais alta. Aí um dia ele chegou lá e falou, olha, eu me dei alta. Eu falei, pois agora eu não estou lidando, porque agora no momento não posso me dar alta, entendeu? Porque realmente não poderia deixar ele ir naquele momento, porque tinha algo ainda que ele trouxe de novo. Então sempre, né, porque nós estamos sempre em evolução. Hoje, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande em tratar a esquizofrenia. Vamos falar um pouco da esquizofrenia, o que leva as pessoas mais a cometerem suicídio. A esquizofrenia, ela já é uma doença instalada. A esquizofrenia, ela não tem cura, mas ela tem como é que diz? O equilíbrio. Controle. Isso, ela tem um controle, ela tem um equilíbrio de um controle dessa doença mental. Então, como que se trata um esquizofrênico? Ele se conscientizando da esquizofrenia. Eu tenho vários adolescentes, adultos que eram assim extremamente violentos, né, com a loucura da esquizofrenia, e hoje são extremamente controlados, estudam, vivem uma vida normal. E o que eu acho mais bonito é quando eles se percebem que eles estão entrando no surto, eles ligam e dizem, doutor, essa semana eu quero 2 atendimentos. Aí eu falo assim, se eu não tiver agenda? Não, doutor, dê um jeito, porque eu estou entrando num surto. Então, acontece algo que mexe com as emoções deles, né, com os sentimentos, e aí eles começam a entrar num estado de surto. E quando é muito lindo por eles se perceberem, né? Consciência, né? Tem a consciência da doença, e eles procuram terapia. Aí alguns querem parar a medicação, que não pode parar com a medicação, mas começam a querer parar com a medicação. E aí voltam a ter surto, aí tem essa consciência que não podem parar. E aí passa a ter a consciência de que tão bom é essa medicação para eles. Como é bom eles estarem fazendo um acompanhamento do psiquiatra com a medicação e do psicólogo com esse acolhimento, com esse entendimento, sabe? Você colocando... se pudesse um dia a gente trazer alguns que passaram por isso, né? Uma pessoa que não é um advogado, claro, mas também que muitos advogados passam por isso, tá? Nós temos aí em todas as profissões, não só do direito, mas a profissão do direito também é uma profissão... Tem muito psicopata na advocacia, né? Brincadeira. Eu disse que tem muito narcisista no início, né? Então, assim, o que acontece? O que acontece é que, assim, vamos falar um pouco do borderline, não, como é do... Histriônico. Não. Bipolar. Não, a síndrome de burnout, né? Sim. Aí todo mundo falou histriônico, o Danilo já sabe todos os transtornos. Ele disse que vai fazer psicologia, né, Danilo? Vou fazer. Próximo curso. Então, assim, a síndrome de burnout ou burnout, né? É uma síndrome que é uma depressão disfarçada. E quem é acometido por essa síndrome? Os profissionais que têm uma vida muito... profissões que exigem muito da vida deles. Jogadores, professores, médicos, advogados. Então, é uma depressão disfarçada, porque ela traz dores. E até eu brinco, né? Eu digo, entra na dor do condor antes do tempo, né? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando na fase do condor, né? Tô com dor aqui, dor ali, né? E são dores andarilhas. As pessoas têm muita dor no pescoço. Ai, hoje eu tô com uma dor no pescoço, parece assim que tô carregando quilo, né? Aí começa a ter muitas dores nas costas, dores... Ai, hoje eu tô com meus braços, que tá... Menina, hoje eu tô com as minhas pernas, que eu não tô aguentando andar. Então, são dores lombares. Então, são dores andarilhas, que é a síndrome de burnout, que ela ocasiona ou que ela provoca no indivíduo. Então, isso
ela é uma depressão disfarçada e que tem que ser tratada. Né? Nós temos poucos psicólogos na área da saúde, né? Que são nos CAPs, nas escolas, né? Nós necessitamos de psicólogo na área da educação. Nas escolas, gente, psicólogo na área da educação, ele não bombeiro para apagar fogo, ele é para traçar todo um projeto de trabalho junto com os professores, junto com os gestores daquela escola, com os alunos, entende? Para que eles possam compreender. Então, a terapia escolar, ela é muito importante, o psicólogo escolar, ele é muito importante, que aí os nossos gestores possam dar uma olhada de forma mais, né, mais sensível para essa área. Os profissionais da saúde, que trabalham na saúde, eles precisam desse acolhimento. Onde que tem um psicólogo para atender os enfermeiros? Os técnicos de enfermagem, o auxiliar de enfermagem? Não tem, pessoal. Então, eu atendo hoje muito técnico de enfermagem, enfermeiros e auxiliares, atendo muitos médicos também. E dentro do hospital não tem esse olhar do acolhimento, do atendimento para eles, porque são cuidadores que precisam de cuidado. E quando chego lá, ainda digo, doutora, a senhora sabe que nós somos colegas, nós não somos colegas de profissão, mas nós somos colegas da mesma área, que é da saúde, faço um preço bom, porque eu não posso pagar, eu não ganho bem. E aí eu fico olhando para eles e fico pensando, meu Deus, né? Quantas dores, né? Eles são cuidadores que precisam de cuidado e que não têm nem condições, às vezes, de pagar um psicólogo para fazer terapia. Que isso é muito bom para ele. Quantas pessoas, né, que eles estão atendendo e no outro dia ele chega e essas pessoas morreram. E eles criam um vínculo, porque não tem como a gente dizer para que as pessoas não criem vínculo. Eu sei que a gente é treinado para isso. Sinta a dor do outro, se coloca no lugar do outro, porém a dor do outro não é sua. Mas nós somos humanos. Nós sempre vamos estar trazendo essa dor, né, para nós. Por exemplo, Danilo é meu cliente. Eu tenho um amor, um carinho especial pelo Danilo, né? Porque o Danilo já, né, quando chegou, né, aquela forma que chegou, hoje eu olho assim, sabe? Cada dia mais ele evoluindo mais, esse profissional de excelência, esse profissional que mais humanizado, né? Que ele sempre foi bem humano, mas agora ele está mais, porque agora ele compreende mais o outro, porque ele passou a se compreender. E a partir do momento que nós passamos a nos compreendermos, nós passamos a compreender o outro de forma melhor. Né? Nós estávamos falando aqui, quando o Danilo trouxe, e ele falando e eu pensando, quanto sentimento de inferioridade tem destruído casamentos? Por quê? Porque toda pessoa que tem um sentimento de inferioridade, a forma de lidar com esse sentimento é atacando. É diminuindo o outro, né? Isso, é atacando, é diminuindo o outro. Então, como que eu posso deixar que você seja uma pessoa tão importante ou que você ganhe mais do que eu, se eu sou o homem da casa e você é a mulher da casa? Então, não, essa mulher não pode ganhar mais, ela não pode ser... ele é o provedor da casa. Mas ela está ganhando mais. E não quer dizer que ele seja menor do que ela. Mas esse sentimento vai gerar o quê? Vai gerar conflitos. Ele teria que aplaudir você. É muito importante quando ou a esposa ou o esposo, os dois se aplaudem. Entende? Caminhar lado a lado e não um na frente do Não um na outro, frente e outro atrás. Quando você está desfilando na passarela, ele esteja te aplaudindo e pedindo para todo mundo te aplaudir. Quando é a vez dele desfilar, você esteja aplaudindo e você esteja pedindo para todo mundo aplaudir. Então, isso é muito bom, quando um começa a ver e ter orgulho do outro, não medir, não entrar em conflitos, né? Guerra, nessa guerra. Competição, né? Uma competição. Isso. De quem é melhor, de quem eu estou sendo diminuído, eu não. Então, esse sentimento tem gerado muito na nossa... Inclusive tem refletido em um nível elevado de divórcio pós-pandemia, é absurdo, assim, porque as pessoas como tiveram que ficar mais tempo juntas, né, aí, poxa, aí tem aquela convivência, aquele atrito, aí é uma coisa, é uma outra, e o nível de divórcio aumentou o número de casamentos, porque muitos ficaram juntos também, e aumentou também o número de divórcios. Porque a gente tem que aprender a aceitar o outro com seus defeitos. Nós estamos sempre querendo que o outro mude. Mas e eu?
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar, em que você quer que eu mude? Porque quando eu te pergunto no que você quer que eu mude, você também vai dizer, você também vai me fazer essa pergunta. E aí é onde eu vou me perceber. Então, nós temos que fazermos essa pergunta para o outro. Você tem um chefe que ele é muito estressado, né? E aí você vai começar a compreender o que leva esse chefe a ser tão estressado. O que eu posso estar melhorando para que esse estresse dele melhore? E aí você vai começando a perceber ele de uma forma diferenciada. Porque nem sempre nós temos o que nós queremos, né? Nós temos o que nós necessitamos ter. E nós temos que aprendermos o que Deus nos dá em nossas vidas. Né? Lá em Provérbios 16 eu uso muito isso. Porque eu trabalho com a ciência e a fé. Por que a ciência e a fé? Porque tu é físico, tu é psicológico e tu é espiritual. Tu não é só físico, tu não é só psicológico, tu não é só espiritual. Como eu falei para vocês, né? Quantas atrocidades foi feito só no espiritual. E quantas coisas também têm sido feitas só no físico. Né? Os adolescentes que ficam dentro do seu quarto, é preguiçoso, não querem nada com a vida, mas a gente não tem esse olhar diferenciado. Será o que está levando ele a fazer isso? Então, nós temos que ter essa capacidade, esse olhar modificado, né, para o mundo. Nós temos que ter esse amor, o acolhimento, porque o maior legado que Deus deixou para o mundo foi o amor, foi o acolhimento, foi o entendimento. E tu é minha amiga, tu nunca vai ser como eu quero. Eu tenho que te aceitar como tu és. Tu tem teus enjoos, tem época que tu não quer ver ninguém, tem época que tu não quer comer certas coisas e não quer sair para certos lugares. Então, assim também são os relacionamentos, são as amizades, são a família. Uma família, um pai tem 10 filhos. Nasceram da mesma mãe do mesmo pai, comeram o mesmo feijão e o arroz, passaram as mesmas dificuldades, porém são diferentes. Com certeza. Né? E eu queria aqui agradecer a presença de vocês dois, né? Muito obrigada, doutor Danilo, por expor e se expor assim, né, dessa forma. Muito obrigada, doutora Socorro, pelos ensinamentos que nos trouxe aqui, né? Queria até que cada um de vocês agradecesse aí também. Eu vou pular aqui, tá? O seu primeiro, pode ser? Pode. Eu só queria deixar assim, eu sempre fui muito de leitura, né? E um livro que me estimulou, me ajudou muito também, é um livro chamado Em Busca de um Sentido, que é do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que ficou num campo de concentração por muito tempo. E assim, muitas vezes eu li aquele livro e falava, meu Deus, esse cara passou por isso e conseguiu superar, né? Isso. E conseguiu viver. E o livro é basicamente isso, buscando a razão para o sofrimento. E não, né? Eu acho que nós sofremos, a vida tem sofrimentos, mas isso não significa que a gente tem que abraçar a tristeza, né? De certa forma. Então, não tem como fugir do sofrimento, mas tem como fugir da tristeza. Então, ele dá essa visão de que, independente da circunstância, independente do momento da vida, independente da quantidade de pessoas que estejam ao seu lado, independente de quanto você ganha, você sim pode ser feliz, você pode encontrar um sentido para essa vida, né? E ele dá o livro é sobre isso, resumidamente, assim, sem querer adentrar ao mérito do livro, mas é isso. E é o recado que eu também dou, né? Independente da circunstância, da dor, do momento, do luto, da solidão, há um sentido, há uma razão. Ninguém está aqui aleatoriamente. A nossa vida sim tem valor, né? E nós não viemos aqui pelo acaso, pelo Léo. Nós viemos aqui sim seguir um propósito e um sentido. E quando a gente tem essa consciência, que é isso que faz a gente evoluir, essa consciência, independente da circunstância, a gente vai dar o próximo passo, a gente vai conseguir, a gente vai caminhar. Então, esse é o recado, e agradecer também ao convite. Espero ter contribuído de alguma forma e sempre estarei de portas abertas para poder receber e poder contribuir da melhor forma possível. Muito obrigado pela minha terapeuta também, que eu já fiz a minha sessão aqui hoje, então não vou fazer aí. Olha, quero aqui agradecer, né, pelo convite, principalmente é algo maravilhoso a gente estar falando sobre a terapia,
sobre os cuidados, né, físico, psicológico e espiritual, sobre esse cuidado, né, do indivíduo num contexto geral. E assim, dizer que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você vai ficar chorando ou você vai caminhar? Você pode usar o trampolim para duas coisas. Você pode usar para pular e subir, ou você pode usar para pular e cair no abismo. Então, assim, quantas pessoas às vezes me perguntam, Socorro, você não passa por dificuldade, você nunca passou por nada, você está sempre sorrindo, você está sempre tratando as pessoas, né? Cuidando das pessoas, você está sempre com um sorriso. E eu falo, olha, a vida ela nos traz coisas boas e ruins. Como é que eu vou lidar com essas situações? A decisão é minha. Mas tem hora que nós não podemos lidar com certas situações em nossas vidas sozinhos. Então, procure um profissional da área da psicologia. Se você está passando por uma síndrome do pânico, você está passando... você é uma pessoa que é extremamente bipolar, você tem um pico de raiva, se você está bem, daqui a pouco você entra no estado de raiva, procure a terapia. É uma pessoa que não quer saber tomar banho, tem sentimento de morte, toda hora olha, você não presta, você não vale nada, você não serve mais para nada, porque você não tira a sua vida, a tua vida já acabou. Não faça isso com você, procure um profissional da área da saúde, seja um psiquiatra, um psicólogo, vá fazer terapia, que você vai sair desse estado. Por quê? Porque é muito importante nós nos permitirmos a sermos tratados. A sermos tratados. Eu me deito muitas vezes no meu divã e eu fico me questionando certas coisas, eu fico buscando, falando, Socorro, isso que aconteceu na tua vida, como que tu vai fazer? Eu digo, olha, primeiramente eu sirvo um Deus que amo de todo o meu coração. E a fé, ela é algo, assim, muito importante em nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo não tem preço. A partir do momento que nós passamos a amar o nosso próximo, nós também nos amamos, porque Deus diz, amai a Deus e amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você passa a se amar, quando você passa a se perceber, quando você passa a se conhecer, você vai viver melhor. E principalmente quando você se permite num profissional, você vai viver bem melhor ainda, ok? Muito obrigada a vocês dois. Agradeço. Eu não agradeci o Danilo. Olha, peraí, tá? Deixa eu voltar aqui. Quero agradecer ao Danilo, porque, olha, a terapia, ela é vista como algo... Não é visto como algo bom, né? Nós temos estereótipos. Tem muitos tabus Isso, ainda. muitos tabu ainda, que fazer terapia é para os loucos. Como eu falei para você, que aquela senhora que as amigas dela chegam e falam para ela assim, você é uma evangélica, você é uma evangélica, que ela é uma missionária, e você foi fazer terapia, você tá louca? Ela falou, pelo contrário. Hoje eu sei que eu sou a pessoa mais sensata deste mundo, porque me permitia fazer terapia. Então, eu fiquei olhando para aquela resposta dela e fiquei assim, olhando, falei, meu Deus, que coisa linda essa resposta. Né? Então, nós temos ainda muitos estereótipos, nós ainda temos ainda muito tabu com a terapia. E não é, pessoal, a terapia, a gente não pode... criar esse tabu, sabe? De buscar um psicólogo, né, Danilo? Com certeza. O Danilo hoje está aqui se expondo, falando da terapia, falando como ele chegou, né? As crises, né? Os seus medos, suas angústias, sua ansiedade. Que hoje ele aprendeu a lidar com tudo isso, aprendeu a ter uma vida melhor, né? Uma vida psicológica, emocional e espiritual bem melhor do que antes, porque é muito importante. Muito obrigada, Danilo. E eu quero dizer aqui que eu amo muito ele, viu? Fazer declaração ao vivo. Muito obrigada a vocês dois por estarem aqui conosco. E esse foi o nosso Papo em Ordem de hoje. Quer ficar por dentro e acompanhar todos os nossos vídeos? Começa a seguir o nosso canal, clica no sininho lá que você não vai perder nada. Tchau!